Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Depois dessa performance impactante de Zaika dos Santos, vamos mergulhar um pouco mais nesse assunto, que é o afrofuturismo, que certamente para muita gente já está aí no sangue, já tá, né, bem difundido, mas para alguns ainda talvez seja uma novidade. Eu não vou me atrever aqui a falar um pouco conceitual afrofuturismo, vou deixar para os nossos convidados, mas eu vou ajudar nesse papo aqui. Bom, eu sou Daniel Torquato, eu sou um homem negro de óculos, barba e cabelo black curto, estou vestido com uma camisa laranja e atrás onde eu estou sentado tem uma estante branca. Para conversar com a gente tem a Zaika, né, e o Fausto já foram apresentados pelo Rogério, mas acho que vale pontuar aqui como que eu conheci, não, na verdade não conheci, mas interagi pela primeira vez com os dois, foi através de um outro painel sobre afrofuturismo, onde eu fiz um comentário, né, uma pergunta no chat, falando que para mim era muito difícil ainda me reconhecer como afrofuturista, e eles prontamente me acolheram com muito carinho, me fizeram lembrar, né, que apesar de haver, sim, pautas dominantes, ou enfim, formas, né, que são ditas, né, para a gente seguir um futuro preto. Enfim, eu faço parte deles de qualquer forma, e hoje eu estou aqui com eles. Eu acho que isso diz muito sobre a experiência de um jovem negro. Eu tive muito isso ao longo de toda a minha vida, desde que eu me entendo por um jovem adulto, de um sentimento de não pertencimento em todos os lugares em que eu estive, desde a escola, faculdade, trabalho, todas as comunidades em que eu já participei, eu participo, esse sentimento de não pertencimento, de me sentir inadequado, de me sentir que não encaixo. Acho que isso diz muito sobre a experiência de um jovem negro vivo hoje, e, enfim, aquele medo de ser mal interpretado, ou de parecer inconveniente, ou de parecer arrogante demais, ou qualquer outro julgamento que se possa fazer sobre a nossa personalidade, justamente por a gente, né, se sentir, né, desencaixado, né, fora da realidade, talvez, e isso talvez já diga um pouco sobre como viver uma distopia, né? E aí foi esse sentimento que me conectou com esses dois, né, quando eu expressei isso. Enfim, vamos mergulhar aqui direto no tema. E para começar, eu vou pedir para a Zaika e para o Fausto se apresentarem também, né, um pouquinho melhor. A gente já teve a oportunidade de ver um pouquinho o trabalho da Zaika. Bom, mas antes disso, eu queria já deixar também uma provocação para vocês, né, para vocês já se apresentarem e responderem. Eu tenho percebido que assim, já dá para definir que o espírito atual do tempo já está sendo marcado por um desejo, né, de grandes transformações que vão mudar radicalmente, né, o rumo das civilizações, que vão adiar o fim do mundo, né, fazendo um gancho aí com a fala que a gente vai ter mais tarde do Ayrton Krenak, que fala sobre o adiamento do fim do mundo. Mas eu tenho a impressão de que, no fundo, esses movimentos são a branquitude percebendo, né, recentemente, que, né, a gente está indo por um caminho que, de fato, se a gente não conseguir contornar, a gente vai, de fato, acabar né, no apocalipse. Mas, para a gente, pretos, né, conectando, inclusive, com a fala aí que eu trouxe antes, né, acho que viver hoje, ser uma pessoa negra hoje já é praticamente um apocalipse, já é uma distopia, né, enfim, já é uma experiência de outro mundo, né, digamos assim. Mas como que a arte, ciência e tecnologia podem criar um mundo novo para a gente, né, para a gente enquanto diáspora, enquanto população preta? Como é que aquela relação, né, de arte, ciência e tecnologia para construir esse mundo e como que isso dialoga com o afrofuturismo? Então, eu abrir esse espaço para vocês se apresentarem e já fazendo essa provocação para vocês. Bom, posso começar, Fausto? Ou você quer ir? Oi? Fica à vontade, Zé. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Pode começar, Zeca, vamos lá. Pode começar? Então, tá bom. Eu vou fazer a minha audiodescrição primeiro. Meu nome é Zaika, eu sou multiartista, pesquisadora e cientista do afrofuturismo.
Eu sou uma mulher negra, eu uso tranças, elas são longas e são grossas, eu tô com um colar branco e eu estou com uma blusa branca. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros, que são pinturas de símbolos adíncaras, são símbolos africanos. E tenho 2 plantas. Enfim, bom, acho que é isso. Ah, eu também tenho sinal, tá? O meu sinal, enquanto audiodescrição, ele é específico para falar das minhas tranças na Go. Bom, eu trabalho com o afrofuturismo nessa dinâmica de arte e ciência e tecnologia, né? E fundei 3 iniciativas para trabalhar com esse lugar. Uma que é específica ao campo da ciência, que é a Afrofuturismo Arte STEM, que eu trabalho com a dimensionalidade de arte e do STEM, né? Que seria traduzido em português: ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tem a Nokia Nagô, que é a minha outra iniciativa, e ela é pautada na perspectiva de arte, só que numa dinâmica híbrida da arte, né? E a outra iniciativa, que é a Salto Sound System, que é uma iniciativa que é pautada em uma dinâmica ligada à cultura sound system e à emancipação de mulheres negras e de pessoas LGBTQI+, negras. Especificamente, né, enquanto pauta, pessoas trans negras, né? Enfim, pensando, né, nessa convergência de que esse futuro, ele é híbrido, né, e que a gente também precisa construir novas dinâmicas e outras relações e entender a nossa historicidade. Eu sou graduanda em licenciatura em artes plásticas na Escola Guinhar, integro o grupo de pesquisa LabFront, que é o Laboratório de Poéticas Fronteiriças, e sou bolsista de iniciação científica pelo Instituto Sua Ciência. Para além disso, eu integro a Rede Internacional 500 Cientistas, que reúne mulheres que são cientistas no mundo inteiro, e também realizei uma divulgação científica pelo projeto Mulheres na Ciência, que foi pautado e realizado pelo Museu do Amanhã e pelo Conselho Britânico, no Festival UOL, né, que é o Festival Mulheres do Mundo. Bom, transito com o afrofuturismo nesses lugares, tenho transitado falando sobre afrofuturismo em uma série de eventos também, né, só que pauto enquanto pesquisa não só o afrofuturismo, mas a dinâmica de afrocentralidade, ou seja, o que seria essa possibilidade, né, de futuro, e qual é essa relação de possibilidade que ultrapassa a ideia de possível e chega numa dimensionalidade de realidade. Então, é muito importante a gente também entender que no continente africano, né, existe uma pauta histórica, existe uma historicidade que foi apagada acerca aí de um processo conhecido como escravidão forçada, colonização, né, e isso causou o que a gente entende hoje como epistemicídio e causou também o que a gente entende hoje como apagamento da história, da ciência, da tecnologia e da arte. Mas mais para frente a gente conversa um pouco mais sobre isso. É isso. Bom, sendo assim, gostaria de saudar a cada um de vocês que está acompanhando essa conversa sobre afrofuturismo nessa tarde de sábado. O meu nome é Fausto Vanin, eu sou um homem negro de 38 anos, de óculos, de barba. Eu sou bem parecido com o Daniel, para você que está ouvindo essa audiodescrição. Porém, eu estou usando uma bata africana de cores claras e douradas, diferente do Daniel, que está com uma camisa vermelha mais escura. Atrás de mim, um painel com livros, com elementos da cultura dos povos originários, símbolos da cultura geek, que em geral, que são coisas que eu gosto,
e vários livros também, muitos deles de tecnologia, por ser um caminho pelo qual eu tenho percorrido para deixar a minha marca, o meu impacto aqui nessa iteração, nessa passagem pelo plano terrestre. Eu sou fellow do Social Good Brasil, que para mim representa uma honra muito grande estar aqui também participando desse painel e de alguma forma trazendo todos os outros fellows junto comigo, que é um processo de promover o empreendedorismo de impacto nas nossas regiões, né? Eu estou aqui situado no sul do Brasil, né, na região da Grande Porto Alegre, e toda a minha trajetória, né, especialmente naquilo em que eu coloco a mão na massa, nas práticas, no trabalho, tenho feito isso com tecnologia. Eu possuo mestrado em informática aplicada e nesse momento estou cursando o processo de doutoramento também em computação aplicada, trabalhando com uma tecnologia emergente chamada blockchain. Por conta disso, eu participo de algumas empresas que usam tecnologia, né, para geração de impacto. Uma delas trabalha especificamente com blockchain, né, que se chama 1%. Também participo de uma empresa que possui uma plataforma para aprendizagem interativa chamada POX, e recentemente começamos um movimento de coletivo, né, uma empresa para negócios digitais, né, esse processo de inovação, com um time formado aí 100% por pessoas pretas e periféricas, para não só fazer negócios, mas também oferecer oportunidades em tecnologia para pessoas que estão em busca de dar os seus primeiros passos. A gente está tão no começo desse projeto bonito que até o nome ainda está sendo definido, marcas, né? É muito bonito ver o Adinkra da Sabedoria lá atrás da Zaika, porque ele faz parte da nossa marca, já faz parte do nosso sentimento, daquilo que a gente quer materializar em termos de proposta de valor e conexão do povo preto com o futuro através da tecnologia como ferramenta de empoderamento, né? E a geração de impacto social para mim é uma coisa que me cativa e me motiva bastante, né? Além de ser fellow do Social Good Brasil, eu também sou membro da diretoria voluntária da Aldeia da Fraternidade, que é uma organização voltada à educação aqui na Grande Porto Alegre, atende mais de 400 crianças, um projeto muito bonito. E também sou membro consultor de negócios na Odabá, que é a Associação de Afroempreendedores aqui do Rio Grande do Sul. Temos um grupo muito potente de afroempreendedores, um trabalho muito bonito aqui que a gente tem se envolvido e se conectado, né, para expandir e abrir essa roda. E nesse processo de abertura dessa roda e aprendizagem e conexões, eu venho me conectando a diversos protagonistas do afrofuturismo brasileiro, como é o caso da Zaika, como é o caso do Daniel, e o grande marco para mim nessa trajetória foi um encontro chamado Futuro é Preto, né, em que nós usamos da nossa capacidade de nos conectar como uma resposta pela existência de protagonistas do futuro a partir de uma perspectiva afrocentrada, e conseguimos realizar um evento com mais de 5.000 participantes em 10 dias, trazendo muitos grandes protagonistas do afrofuturismo brasileiro, expandindo um pouco dessa roda e conectando uma série de pessoas, projetos, iniciativas, realizações que passam pela ciência, tecnologia, cultura, arte, de maneira extremamente harmoniosa e dialogando de maneira extremamente frontal e positiva com a nossa raiz cultural africana, que tanto nos orgulha, porque quando o Daniel traz na sua fala essa provocação do fim dos tempos, tenho plena segurança de que estamos aqui reproduzindo o sentimento que brota a partir de uma perspectiva eurocentrista de que a escassez é o único caminho, né, e que os recursos vão acabar, e se eu não tomar do outro, eu ficarei sem, e se eu não disputar e vencer os competidores, eu vou ficar para trás,
em que há uma corrida e que sensorialmente o tempo é um trem que caminha numa linha reta em direção a alguma coisa que a gente não tem certeza do que é. E essa perspectiva eurocêntrica, ela muitas vezes, por ser tão dominante e colonizadora, parece, né, e soa para nós como a única verdade e o único caminho, né? E eu costumo dizer que o peixe dentro do aquário acredita que está no oceano, né? Então, muitas pessoas que vivem dentro dessa perspectiva eurocêntrica de que esse é o único caminho, se enredam e acabam convivendo com esse sentimento de fim de mundo, e concordo muito com o Daniel na fala dele de que isso abre espaço para discutirmos, né, o futurismo, né, o forecast estratégico, os megatrends, né, as tendências de futuro, enfim, uma série de processos que tem naturalmente uma estruturação em termos de fundamentação consistente, mas que esquece, naturalmente, por costume, em dialogar, né, com outras raízes culturais e buscar outras fontes de inspiração para entender que não é só uma questão de perceber futuros, né, é uma condição de construir futuros, de pavimentar futuros, né? E eu, quando me arrisco a falar e traduzir em palavras, a gente sabe o poder da palavra, né, na nossa cultura africana, né, em se apropriar daquilo em que a gente consegue dar nomes, mas eu me arrisco a sempre passar pelo afrofuturismo como um manifesto pela existência do povo preto no futuro, porque ele é um manifesto, porque ele ocupa espaço hoje, ele entrega técnica em ciência, em tecnologia, em artes, em ocupação física dos espaços, em ocupação, sim, das pautas, para falar sobre a existência do povo preto no futuro, né? Então ele é, sim, esse manifesto, né? E ele é pelo povo preto, sim, então, ou seja, essa divisão e essa separação que muitas pessoas fazem entre a cultura, a arte e a tecnologia também é uma escolha, e nós, como admiradores e seres que vivem o afrofuturismo de alguma forma, não necessariamente nos impomos essa escolha de dizer, ou isso é arte, ou isso é tecnologia, ou isso é ficção. Nós conseguimos mesclar um contexto no qual os espaços de ficção e construção das nossas utopias pavimentem um caminho para onde nós queremos ir, né? Então, por isso ele é um manifesto pela existência do povo preto no futuro, e a ficção científica que nós criamos, ela não é 100% científica, mas ela também não é 100% ficção. Então, ela é um manifesto por essa realidade que a gente visa construir todos os dias, né? Então, por isso que eu me conecto muito com esse tema, e por ter estudado muito o futurismo a partir de uma visão eurocêntrica, ao chegar no afrofuturismo, conseguir desligar as traduções e simplesmente viver esse sentimento do que é esse processo construtivo, né, sem precisar buscar caminhos de traduzir isso para dentro de uma cultura que se relaciona de uma maneira muito mais potente com a minha existência como homem negro dentro da diáspora que é o Brasil. Então, acho que estamos aqui num espaço extremamente saudável, estou muito feliz e grato aqui de poder mais uma vez estar com a Zaika, e arrisco dizer que talvez ainda mais feliz de poder ver o Daniel aqui com a gente, porque essa ampliação dessa roda do afrofuturismo que é a grande potência do afrofuturismo. Que o próximo Festival do Social Good Brasil tenha diversas pautas sobre culturas afrocentradas, sobre afrofuturos, e que o Fausto esteja na plateia aplaudindo outras pessoas que vão estar construindo, né, esse caminho, com muito orgulho, com muita alegria de ver isso acontecer, porque é assim que essa roda se expande, né, como é a nossa roda do samba, como é a roda da capoeira, como é o candomblé, como é a nossa raiz cultural africana, que nos põe aqui
como um manifesto vivo, pulsante e cheio de energia para vivenciar essa tarde belíssima aqui de sábado. Então, obrigado, Daniel, obrigado, Zaika, e vamos adiante aqui com o nosso debate. Obrigado, Fausta. Bom, vamos então falar, a gente já recebemos aqui algumas perguntas, né, de quem está assistindo. Tem algumas perguntas aqui que eu queria direcionar para a Zaika, que elas falam mais sobre expressões culturais brasileiras. E o Saulo Castanho, ele pergunta assim, a Guilhermina pergunta para a Zaika, falando que o Saulo Castanho abordou nessa semana no festival o elitismo branco na música e na formação clássica. E como é que você enxerga, então, que a arte pode ser esse canal de resgate da identidade negra brasileira, quando, por exemplo, o funk é tão hostilizado por tantas correntes artísticas? E uma segunda pergunta que também acho que dialoga com esse tema, Zaika, a Clara, se não me engano, ela pergunta assim, você consegue ver o axé da Bahia, onde ainda há comunidades que honram o idioma iorubá em seus núcleos familiares? Esse movimento pode voltar a ser resistência? E se sim, como pode ser um retorno mais calcado em um futuro negro? Então, Zaika, sobre esses dois movimentos aí. Tá, eu já vou começar ampliando, né, porque eu acho que eu e o Fausto, né, a gente já está numa caminhada muito longa nessa coisa de não fechar o caminho do afrofuturismo, né? E eu tenho praticado isso em uma pesquisa há bastante tempo. E isso me preocupa bastante, porque a gente sempre contextualiza muito o lugar da cultura, né, numa dinâmica do imaterial, né, e esquece da materialidade também nessa dinâmica histórica. Então, acho que é importante contextualizar. O que pauto como afrofuturismo? O que pauto é a historicidade enquanto verdade, na perspectiva de arte, ou seja, existe um campo da arte, o campo da ciência e o campo da tecnologia, e a perspectiva de inovação. Isso quer dizer que todos esses campos, eles têm um cruzamento histórico. Por quê? Porque o continente africano, ele é híbrido, ele sempre foi um local híbrido. E aí que tá, a gente não está falando especificamente de um país, a gente está falando de um continente com 54 países, com mais de 2.000 línguas, né, com 5 famílias linguísticas e seus descendentes espalhados pelo mundo inteiro. Então, culturalmente, o que a gente tem atualmente na perspectiva cultural é o que está vivo numa perspectiva de resistência histórica. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha materialidade. Nós temos materialidade também. Então, se você for pensar numa lógica do imaterial e do material, costuma se pautar muito a africanidade, a ancestralidade, a perspectiva do negro, ou como eu gosto de usar, do africano e do afrodescendente, é muito pela oralidade. Isso é uma das nossas potências, uma das, existem várias. Agora, em uma pauta perspectiva do continente africano, existem pessoas, né, e existem pesquisadores que pautam essa ideia de futuro a partir do African Futurismo. E aqui na diáspora, a gente tem um problema. Esse problema ele surge com o Mark Derry, né, que é um pesquisador não negro, que decide em 1992, quando começa a surgir a tal internet das coisas, né, quando ela começa a ficar mais popular, né, surge antes, mas quando ela começa a ficar um pouco mais popular. Ele decide fazer um artigo sobre cybercultura e falar sobre a ausência de escritores literários negros, né, nesse espaço que é o cyberespaço, né. Só que, ao mesmo tempo, ele amplia esse lugar e decide escrever sobre a música. Ele fala assim, vou falar da música, vou falar do imaterial, né, E aí, o que acontece? Ele pauta esse texto numa perspectiva muito problemática. E, ao mesmo tempo que há quem fale destes futuros pautados por ele, há um outro problema que ele diz ter cunhado um termo. Então, ele se coloca no lugar de cunhar o afrofuturismo. E aí que é a minha preocupação. Como que você consegue cunhar descendentes, né, afrodescendentes, e como que você consegue cunhar um continente inteiro
já que já existia, né? Não tem como cunhar aquilo que já existe, né? E aí, quando ele acaba cunhando, ou dizendo que cunhou, ele vai muito por essa perspectiva que o Fausto acabou de falar, que é o futurismo, né? E aí o futurismo dito como tendência e o futurismo dito pela perspectiva de um manifesto artístico, que é o tal do futurismo enquanto vanguarda. Só que aí é outra loucura, né? Como que você vai conectar esses lugares? Sendo que Marinetti, quando cria a vanguarda futurista, ele está falando de negar o passado e ir para frente. E o afrofuturismo, ele tem uma dinâmica de se falar de passado, de presente e de futuro. Então, não tem negação do passado. Enfim, aí, quando eu pauto especificamente esse problema, né, colocando numa dinâmica do afrofuturismo, a gente consegue pensar em um outro problema maior para chegar nessa questão aí da música. Hoje, exatamente no mês, a gente está no mês 11, né? Novembro, o famoso novembro. Só que este ano, o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, que foi sancionado lá em 2010, ele completa 10 anos. Ele completou 10 anos em junho. Pouco se fala sobre isso. Para além do Estatuto, a gente tem 2 leis que são obrigatórias, né? A 10.339 e a 11.645, né? Que é o upgrade aí da 10.339. E aí, esta lei, ela fala especificamente sobre o ensino de cultura africana, de cultura afro-brasileira e de cultura indígena, ou seja, dos povos originários, dentro das escolas. E não só a perspectiva cultural, e sim a sua perspectiva histórica, ou seja, materialidade e imaterialidade. Aí é importante a gente entender que existe um lugar histórico, sabe? Existe um lugar de uma dinâmica histórica do imaterial, mas até dentro desse lugar, a gente também está vivenciando um processo que se dá tanto no imaterial quanto no material, que é o epistemicídio histórico. E quem pauta isso muito bem é Sueli Carneiro, que traz essa perspectiva para que a gente pense. O que eu não conheço sobre o continente africano? O que eu não sei enquanto história? O que me foi invisibilizado enquanto narrativa? Será mesmo que a pauta dominante que a gente entende hoje enquanto história, que é dita aí num lugar como universalismo abstrato, né? Porque não representa todo mundo, é a história real? Então, eu acho que é super importante quando essas problemáticas que são mais localizadas, elas sempre chegarem nesse lugar que é um pouco mais amplo. Então, quando eu vou pensar o funk, quando eu vou pensar o axé, eu não consigo pensar só na dinâmica da corporalidade. Eu consigo pensar numa dinâmica histórica. Eu consigo pensar numa dinâmica de trajetória. Como que a gente chega no funk? Quais são os movimentos culturais que antecedem o funk? Como a gente chega na perspectiva musical, pensando a materialidade também? Acho que é isso. Ótimo, Zaica. Não sei se foi uma resposta, né, direta para Clara, mas acho que você trouxe elementos, né, super importantes, e aí fazendo, né, puxando um gancho para uma outra pergunta, e aí trazendo o que você fala sobre, né, essa dinâmica do imaterial e material, acho que, se não me engano, a Clara também que fala assim, né, ela faz uma pergunta que é: ocupar é essencial para tornar espaços mais seguros. Mas, nos tempos digitais, o se proteger através da tela leva a ataques e manifestações de ódio. Como que os brancos conseguem abrir espaço para que os negros ocupem os espaços digitais sem expô-los à violência das redes? E aí o meu questionamento é: será que os brancos é que têm que abrir espaços? E será que né, pensar só, né, nessa dinâmica do espaço hoje, não no espaço, né, da história que foi perdida, né? Cabe ocupar o espaço sem retomar essa história, né? Então,
deixar essa pergunta aí para vocês responderem e, de repente, o Fausto, se quiser falar um pouquinho mais. Bom, eu acho que é uma boa pergunta, Daniel. Agradeço, a Clara, pela pergunta. Eu acho que, assim, nós temos hoje uma oportunidade de, cada vez mais, até por estarmos forçosamente bem conectados, né, online, quem consegue estar online, né, estamos em meio a uma pandemia. Então, quem consegue estar conectado e não está aqui tendo que lidar com as questões de viver essa pandemia, os desafios, né, de estar sem acesso, estar vivendo com familiares ou vivendo a própria doença, está numa posição de privilégio, e aí nós, aqui onde estamos, podemos, de certa forma, viver, de alguma maneira, um pouco mais essa ideia do cyberespaço como inconsciente coletivo, né? E de certa forma, o cyberespaço como inconsciente coletivo pode dialogar de uma maneira positiva como esse inconsciente coletivo do povo preto, né? Eu costumo olhar para essa ideia do panafricanismo como vivermos uma África como um continente virtual, que, se analisado dessa forma, é o maior continente do mundo hoje, né? E essa construção, ela é extremamente potente. E quando nós analisamos essa construção do cyberespaço a partir de uma perspectiva que é muito comum nos diálogos sobre inclusão, né, e também sobre diversidade, é o fato de que, por muitos caminhos, criamos inconscientemente um sentimento de que esses espaços não são nossos e que nós precisamos ser aceitos nesses espaços, e nós estamos do lado de fora da porta querendo que alguém nos aceite, né? Então, eu acho que é muito mais do que a branquitude abrir espaços para que o povo preto, o povo afrodescendente, como a Zaika bem pontua, possa acessar. É muito mais em como essa tecnologia e as tecnologias mais que nós podemos criar reforçam e sustentam a nossa cultura e nos mantêm mais conectados, ampliam essa roda, né? Então, como nós podemos chegar num processo de aquilombamento digital, né, e que a gente possa criar espaços para que a gente construa, discuta, fortaleça, acolha, desenvolva, incentive, sustente, né, a nossa cultura e também a cultura do povo preto pan-americano, do povo preto filho da diáspora, que queiramos ou não, um processo de construção que hoje segue caminhos paralelos, ou, enfim, busca se harmonizar com o desenvolvimento do próprio povo africano em si, né? Ou seja, nós precisamos também encontrar essa identidade como povo preto pan-americano, e vejo que isso é um recurso que está muito ao nosso alcance, e não há necessidade de pedir permissão para ninguém, né? Então, eu acho que por aí cria-se um grande espaço, e certamente o processo, né, como a minha querida amiga Carol Anchieta costuma dizer, né, esse processo de pactuar com a branquitude passa em estabelecidas as nossas potências como grande inconsciente coletivo digital aqui, que é esse cyberespaço em que o povo preto se conecta, nós conseguimos abrir aqui, né, os plugs das nossas potências para que isso possa, né, dialogar com os diferentes construtos da sociedade predominante, enfim, e a gente possa daí sim harmonizar, construir e ir ocupando espaços. Mas então, para mim, é muito mais a oportunidade que nós temos de construir espaços que dialoguem com a nossa cultura, porque isso está dado e nós não precisamos pedir permissão a ninguém, e a partir do estabelecimento dessas potências a gente conseguir aí de uma forma estruturada, né, dialogar, articular, conduzir, porque também invariavelmente vivemos em sociedade, né? E quando falamos, né, da edificação da raiz cultural africana,
pura e simplesmente pela edificação da cultura social africana, ou seja, não é como um manifesto de destruição de qualquer outra coisa, mas sim de fortalecimento, edificação e construção daquilo que nos sustenta, nos representa e nos levará adiante. Perfeito, obrigado, Fausto. Bom, nosso tempo já está acabando, acho que na verdade já até acabou, temos mais um minutinho, voou. Então, eu queria primeiro já agradecer pelo espaço, obrigado, Zaika e Fausto, pelo convite, obrigado, Festival Social Good Brasil, e também abrir para vocês fazerem as últimas palavras de comentários para deixarmos para a posteridade. Zaika. Então, eu vou começar primeiro indicando o livro, tá? A gente tem que entender primeiro a perspectiva histórica. Quando trago a performance disruptiva, e quando trago nela também a perspectiva do culto de Ifá, é para entender que código binário é completamente semelhante a todas as perspectivas matemáticas dentro do culto de Ifá. Então, enquanto perspectiva panafricanista e a necessidade histórica do estudo de ciência e tecnologia africana e afrodescendente, deixo aqui para vocês esse livro, que é o Quilombismo, do Abdias do Nascimento. A outra coisa é que, para a gente estar aqui digitalmente nesse momento, está rolando aí, né, digitalmente, vários hardwares, né, e aí neles a gente vai ter ouro. E esse ouro, ele foi minerado. E quem começou esse processo de mineração aqui, né, é a população negra, que vem para cá num processo forçado, mas que já trabalhava enquanto africano, né, com essa mineração do ouro no continente africano. Então, eu deixo esse outro livro, indico vocês que façam aí a visita ao Museu Afro-Brasil, ok? E é isso, a gente segue conversando sobre africanidades e afrofuturismos. Gratidão de estar aqui junto com vocês. Eu, da mesma forma, expresso a minha gratidão por estar aqui com vocês, né, e deixo o convite para que vocês sigam acompanhando, né, o trabalho do Social Good Brasil, mas sigam o trabalho da Zaika, apoiem o trabalho da Zaika, apoiem o trabalho de outros afrofuturistas e protagonistas do afrofuturismo brasileiro, em que nós temos uma série de pessoas que estão construindo e pavimentando e abrindo essa roda de maneira extremamente potente. Então, apoiem, consumam esse conteúdo, apoiem a ciência e a tecnologia brasileira feita por pessoas afrodescendentes, porque não só pela importância humanitária daquilo que vocês fazem, mas porque vocês vão descobrir um tesouro que vocês não têm ideia do tamanho e da potência que ele possui. Isso vai inspirar vocês cada vez mais. Então, deixo esse convite, né, em especial ao trabalho da Zaika, que fez essa manifestação extremamente inspiradora antes do nosso painel, trouxe a sua fala aqui e é uma pessoa que eleva essa pauta no Brasil de uma maneira extremamente relevante, e assim como ela, muitas outras pessoas. Então, faça esse acompanhamento, tem muito conteúdo. Nós não fazemos o afrofuturismo uma ilha, e sim uma roda que se expande, que os tambores soam e mais pessoas se integram. Então, viva essa oportunidade, porque você tem com certeza muito a aprender e agregar, construir e vivenciar. Então, gratidão, Social Good Brasil, pelo espaço, pelo painel, um excelente evento a todos. Muito obrigado, Daniel, pela tua condução, né, e volto para a plateia agora para seguir acompanhando a trajetória de cada um de vocês. Gratidão.